Se você só der conta daquilo que é fácil, você é só mais um. Aqui não, aqui você é diferente. Entendendo essas questões, você é diferente. Então a glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo. Para não ficar elevada no sangue o tempo todo, ela tem que ser colocada na célula muscular. Tem que ser colocada na célula muscular. Contudo, a glicose não consegue atravessar a membrana da célula muscular. A glicose não consegue sair do sangue e atravessar a membrana da célula muscular, porque o principal tecido captador de glicose é o tecido muscular. E o seu idoso está com sarcopenia. O seu idoso tem perda de massa muscular, sarcopenia. Por que eu estou dizendo isso? A sarcopenia vai fazer agora ter menos do principal tecido que capta a glicose. O que vai acontecer com o seu idoso? Vai começar a sobrar glicose no sangue. Começar a sobrar glicose no sangue, aumenta a hemoglobina glicada. Aumenta a hemoglobina glicada, aumenta TNF-alfa, danos na parede do vaso sanguíneo, formação de ateromas, aumenta a atividade da aldose redutase, converte glicose em sorbitol. Sorbitol traz danos para os neurônios, levando à neuropatia periférica. Essa glicose tem que ser colocada para a célula muscular. O seu aluno idoso está perdendo massa muscular. A glicose, ela não atravessa a membrana da célula, ela precisa ser transportada. Quem faz esse transporte é uma proteína que se chama GLUT4, transportador de glicose tipo 4, ou glucose transporter 4. Só que tem uma coisa, o glúteo está aqui internamente, ele precisa se translocar até a membrana para a glicose poder entrar. Então o GLUT4 precisa ser informado que está cheio de glicose no sangue para ele se translocar até a membrana. Como isso acontece? Simples, essa glicose começa a circular e passa por diversos tecidos. Um deles é o pâncreas. Quando a glicose passa pelo pâncreas, o pâncreas percebe que a glicose está elevada. E aí as células beta do pâncreas secretam para o sangue um hormônio que se chama insulina. A insulina não pega a glicose, a insulina viaja de maneira livre. O que a insulina faz é ir e se ligar ao seu receptor. Na membrana da célula muscular, nós temos receptores de insulina. A insulina vai e se liga ao seu receptor. Quando a insulina se liga ao seu receptor, uma cascata é ativada. São várias proteínas que são ativadas. Se chama cascata da insulina. Cascata da insulina. Várias proteínas são ativadas. A título apenas de curiosidade, o que você tem que saber é que quando a insulina se liga ao seu receptor, a cascata da insulina é ativada. Mas só por título de curiosidade, o mecanismo é, quando a insulina se liga ao seu receptor alfa extracelular do receptor beta transmembranar, nós temos a ativação da tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e a ativação do IRS1, substrato de receptor de insulina tipo 1, que ativa a fosfatidil-inositol 3 quinase, que ativa a fosfatidil-inositol 3,4,5 trifosfato, que ativa fosfoinositide dependente, que ativa AKT e chega a informação para o GLUT4. Rafael, precisa saber de tudo isso? Claro que não. O que você precisa saber é que quando a insulina se liga ao seu receptor, a cascata da insulina acontece. Aí chega a informação para o GLUT4, o GLUT4 se transloca na membrana porque tem muita glicose no sangue que precisa entrar. Aí o GLUT4 vai e se transloca até a membrana. E agora? Agora a glicose pode entrar. Essa é a resposta normal, mas no seu aluno idoso, o que vai começar a acontecer? Que principalmente tem gordura abdominal elevada. O que vai começar a acontecer no seu... Rafael, como que eu sei que meu aluno idoso tem gordura abdominal elevada? A principal forma de medida, todas as diretrizes do mundo, diretrizes brasileiras, europeias, americana, asiática, todas do mundo, utiliza a análise da circunferência de cintura, também chamada de circunferência abdominal. Qual é a análise? Se o seu aluno, homem, tiver uma circunferência abdominal ou de cintura, porque na ciência muitas vezes esses nomes são usados de maneira intercambiável. Quando o seu aluno homem está com uma circunferência de cintura maior ou igual a 94 centímetros e mulheres maior ou igual a 80 centímetros,
Qual é o diagnóstico? Risco alto de doença cardiovascular e metabólica. Rafael, se meu aluno perguntar, eu vou infartar, eu vou ter AVC, você vai falar para ele assim, eu não posso te afirmar, mas você tem um risco alto. Você tem um risco alto. Rafael, onde que é a medida da circunferência de cintura? A circunferência abdominal, a referência é a cicatriz umbilical. A circunferência de cintura é cerca de um dedo acima da cicatriz umbilical, tá bom? Então, só para você saber, quando fala circunferência abdominal, a medida é na cicatriz umbilical. Quando é circunferência de cintura, é cerca de um dedo, 1 a 2 dedos acima da cicatriz umbilical. Homens acima de 102 centímetros e mulheres acima de 88 centímetros, agora o diagnóstico é risco muito alto. Rafael, meu aluno vai infartar, vai ter AVC, ele vai ter o risco agora muito alto, se ele for homem e tiver maior que 102 centímetros e mulheres maior que 88. Então, risco alto e risco muito alto. Tá bom, por que acontece isso? Essa aqui é a resposta normal que a glicose faz, mas no seu aluno idoso, principalmente que tem gordura abdominal, não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: primeiramente, deixa eu só explicar o diabetes tipo 1 rapidamente. O diabetes tipo 1, a pessoa comeu carboidrato, a glicose foi para o sangue, passa por diversos órgãos e tecidos, só que acontece uma coisa. Quem produz a insulina? O pâncreas, as células beta do pâncreas. Por uma doença autoimune, é como se o próprio sistema imunológico da pessoa olhasse para as células beta do pâncreas e por algum motivo falasse assim, ó, você não me pertence. O próprio sistema imunológico da pessoa olhou para as células beta do pâncreas dela e falou, você não me pertence. E aí produz anticorpos que vão e destroem as células beta do pâncreas. O que vai acontecer? Quando agora a glicose passar pelo pâncreas, as células beta que produzem insulina foram destruídas. O que vai acontecer? O pâncreas não vai liberar insulina. Se o pâncreas não liberar insulina, não vai ter insulina no sangue. Se não vai ter insulina no sangue, não vai ter insulina se ligando a seu receptor. Não vai ter a cascata da insulina. Não vai ter a translocação de GLUT4, a glicose não entra. Esse é diabético tipo 1, advindo de uma doença autoimune em que as células beta do pâncreas foram destruídas, então não produzem insulina, logo a cascata não acontece. Mas 95% dos casos de nossos alunos idosos, o que vai ter é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 acontece como? Atenção, no seu aluno idoso, a glicose, a pessoa comeu carboidrato, esse carboidrato passa pela boca, na boca nós temos uma enzima que se chama amilase salivar, começa a quebrar o carboidrato, da boca vai para o estômago, no estômago não tem enzimas específicas que quebram o carboidrato, do estômago vai para o intestino, para o duodeno, e lá eu vou ter enzimas que continuam a quebrar o carboidrato. Eu vou ter a maltase que quebra a maltose, sacarase quebra a sacarose, lactase quebra a lactose, e agora entrou no sangue a glicose. A glicose passa pelo pâncreas, o pâncreas, no diabetes tipo 2, está funcionando. E aí o pâncreas libera o hormônio insulina para o sangue. A insulina vai e se liga ao seu receptor. Só que agora a cascata não acontece. A cascata não acontece, mesmo a insulina se ligando. Sabe por quê? Porque esse seu aluno idoso tem obesidade abdominal. E o tecido adiposo abdominal, não periférico, a obesidade abdominal secreta citocinas inflamatórias, substâncias que geram diversos prejuízos. Um dos prejuízos é a inibição da cascata da insulina. Quais são essas substâncias? Por exemplo, TNF-alfa. Ah, o mesmo aqui? O mesmo. Na hemoglobina glicada, aumento de TNF-alfa. O tecido adiposo abdominal aumenta TNF-alfa. Que mais? Interleucina 1-beta. Interleucina 1-beta. Que mais? Resistina. Então, as citocinas inflamatórias que no seu aluno idoso, entenda isso. Vamos adentrar de maneira profunda. Vamos nos tornar profissionais diferenciados, raros. Liberando TNF-alfa, interleucina 1-beta e resistina, essas citocinas que o tecido adiposo abdominal está secretando, está inibindo a cascata.
E agora fica a glicose elevada no sangue, porque a glicose não entra. E agora essa glicose passa pelo pâncreas novamente, o pâncreas fala assim, oi, que porra que é essa? Eu liberei insulina e a glicose não entrou? Já sei, vou liberar então mais insulina. Mais insulina. Aí essa pessoa vai ter hiperglicemia, glicose elevada no sangue, e hiperinsulinemia, insulina elevada no sangue. O aumento de insulina no sangue leva ao aumento da estimulação simpática. A estimulação simpática em repouso gera nos vasos sanguíneos da região abdominal vasoconstrição. Você já sabe que a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo vezes a resistência vascular periférica. Se vai ter mais vasoconstrição, vai ter aumento da resistência vascular periférica, vai ter aumento da pressão arterial. Olha seu aluno agora idoso se tornando hipertenso. Aí vem a pergunta, como você modifica tudo isso? Como você modifica essa realidade? Fazendo adaptações fisiológicas que agora aumenta a captação de glicose. Quais adaptações fisiológicas? Por isso que eu falei, não existe treino de tratar o diabetes, não existe treino de emagrecimento, não existe treino de tratar a hipertensão arterial. O que existe é o treino que promove as adaptações fisiológicas que vão levar ao tratamento. Por exemplo, no que tange tratar o diabetes, o que você precisa fazer no organismo do seu aluno idoso? Uma das respostas é aumentar receptor de insulina, porque se aumentar receptor de insulina, vai ter agora mais informações para a cascata acontecer. O que mais? Aumentar o GLUT4, então aumentar receptor de insulina, aumentar a GLUT4, porque se tem mais GLUT4, tem mais proteínas ouvindo a mensagem da insulina. O que mais? Aonde que o carboidrato é utilizado? Na glicólise primeiro. Então aumenta a atividade das enzimas da glicólise. E aí, quando esse carboidrato é quebrado na glicólise, nós temos a formação do piruvato, que depois pode ser usado nas mitocôndrias. Então para poder levar ao tratamento do diabetes, aumente também mitocôndrias. Que mais? Como é que essa glicose chega até a célula muscular? Por caminhos. Caminhos são vasos sanguíneos. Mas peraí, então se eu aumentar os caminhos, aumentar os vasos sanguíneos, show de bola. É isso que você precisa fazer com o seu aluno.